Seja muito bem-vindo ao Estação Podcast. Hoje vamos falar sobre algo profundo, as raízes invisíveis que carregamos e também que moldam quem somos como mães, esposas, filhos de Deus que desejam cura. Eu tenho o privilégio de receber uma mulher que tem marcado vidas através da palavra e do cuidado emocional. Ela é psicanalista clínica, pastora, mentora de mulheres, escritora e criadora do canal Amor à Palavra, onde leva a cura emocional e sabedoria bíblica de forma simples e profunda. Alessandra Ferreira. Prazer, que honra tê-la aqui. Amém, a honra é minha, uma alegria, um prazer, um privilégio poder estar aqui falando sobre assuntos que a gente ama trabalhar, né? E eu tenho certeza que vai ser um tempo de muito crescimento, muito aprendizado juntas. Amém. E eu quero já perguntar como que você define a palavra cura hoje na sua caminhada? Bom, pastora Clarese, cura é algo que todo mundo quer, né? Quando a gente fala quem quer ser curado, né? Quem está buscando a cura. Algo que a gente percebe ao longo da nossa caminhada cuidando de mulheres, que o primeiro passo para ser curado é reconhecer que está doente. Amém. Então, para a gente definir cura, é um processo que vai envolver muitas vezes mexer em lugares que também vão expor feridas, lugares que talvez vai doer, mas que são necessários, né, para costurar essas feridas abertas, para fechar ali, para gerar uma cicatriz. A gente fala que cura não é amnésia. É como olhar para uma cicatriz e lembrar que algo ali aconteceu, que houve uma ferida, mas já não dói mais, como doía, porque ficou a marca, ficou a cicatriz. Então, cura é esse processo de costurar feridas abertas, um processo que talvez vai ser lento, gradual, respeitando o limite de cada um, mas que vai ficar apenas marca do que outro dia talvez ficava latente. É um pouco sobre isso. Vamos desenvolvendo aí essa parte, mas antes me explica a expressão raiz invisível. É uma expressão forte, né, pastora? Raiz invisível, fala um pouquinho. Bom, como psicanalista clínica, né, nós trabalhamos essa abordagem que a psicanálise aborda, ela vai trabalhar o inconsciente. Quando a gente fala de raiz invisível, tem muita analogia com esse inconsciente. Às vezes a gente usa muito aquela imagem do iceberg, né? Sim. Ou seja, existe algo que está exposto, existe algo que é aparente, mas existe uma porção muito maior e mais profunda que é submersa, que aos olhos naturais não se pode ver, mas que tem uma influência muito grande naquilo que está exposto. E assim como uma planta também, nós falamos de raiz invisível, né? É uma planta que muitas vezes se olha para ela e vê que ela está adoecida, vê que ela não está gerando frutos viçosos, saudáveis, ou não está florescendo como deveria, mas existe uma raiz invisível. Existe algo que os olhos não veem, mas que está adoecendo o processo de frutificação dessa árvore, dessa planta. Então, na psicanálise, a gente trabalha esse inconsciente, essa raiz invisível, que ela foi criada ao longo das experiências vivenciais de cada ser humano. Então, muitas vezes, nós não temos ciência, nós vivemos um mundo tão automático, né, dias tão automáticos, que a gente não se pergunta por que eu sou assim? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu tenho esse tipo de comportamento? Existe uma raiz invisível. Existe algo que foi formado dentro de nós, muitas vezes de maneira disfuncional, e faz com que esteja refletindo nos nossos comportamentos atuais. E aí a gente olha com muito carinho para essa raiz, para começar a cuidar, tratar, remover o que está ali tóxico, o que foi plantado, ou que foi o que cresceu de forma distorcida, né? Para que essa árvore ela venha germinar, florescer e dar frutos viçosos, que é o propósito de Deus. E como ela aparece na Bíblia? Bom, na Bíblia, né, na palavra de Deus, nós sabemos que
quando a gente olha aos olhos, né, nós trabalhamos ciência e fé, né? Então, falamos sobre ciência, mas sempre com o olhar do que a Bíblia diz acerca do homem. Na Bíblia, conforme a palavra, nós vemos que Deus, ele nos formou perfeitos. Deus, ele nos criou, né, para vivermos a plenitude da criação, para nos relacionarmos com Ele sem medo, sem vergonha, né? A vergonha entrou no mundo a partir do pecado. Adão e Eva eram transparentes diante do Senhor, né? E viviam essa relação de confiança, de sinceridade, de verdade. Então, quando a gente vê o pecado, né, o versículo mais triste da humanidade, que é Gênesis 3, o período da queda do homem, vai então começar a plantar no homem a raiz invisível do mal, do pecado, do medo, da dúvida, né, que a serpente plantou na mente de Eva. Então, nós vemos que desde a criação, a raiz invisível do pecado começou na mente. Porque a serpente, ela trabalha no entendimento de Eva, distorcendo o que foi falado, fazendo com que ela desejasse algo que ela não deveria desejar. E é por isso que ainda hoje nós vemos que o maior campo de batalha é a mente. Se nós, né, e nós vamos ver isso ao longo da nossa conversa, nós teremos oportunidade, mas se nós aprendermos a gerenciar os nossos pensamentos, escolher o que pensar, e a Bíblia fala, né, no que devemos pensar, em tudo que é bom, em tudo que é amável, em tudo que é agradável, em tudo que glorifique a Deus, nisso pensai. Se nós aprendermos a focar os nossos pensamentos naquilo que Deus quer de nós, nós conseguiríamos vencer essa batalha e impedir que a raiz, que é invisível, mas que é negativa, prejudicial e tóxica, cresça dentro de cada um de nós. Amém. E você acredita que o Espírito Santo, ele revela essas feridas que são escondidas e também que a mente humana tenta esconder? Você acredita nisso? Com certeza, né? O Espírito Santo, a Bíblia fala que ele é aquele que testifica, né, no coração do homem acerca do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele fala conosco, ele nos confronta, ele nos incomoda muitas vezes diante de situações, mas nós precisamos estar abertos, né? E é por isso que eu gosto muito dessa ilustração da tricotomia do ser, né? Nós entendermos que somos corpo, alma e espírito. Porque muitas vezes o Senhor, ele quer mostrar, ele quer revelar. O Espírito Santo está... ele nunca parou de falar. O Espírito Santo nunca deixou de falar com o homem. É o homem que está com a mente tão bagunçada, com os pensamentos tão acelerados, com tantas vozes ao seu redor, que não consegue discernir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus falando. E é por isso que quando a gente muitas vezes começa um processo de trabalhar a alma, de trabalhar a sede das emoções, nós vamos conseguindo trazer essa pessoa a sensibilidade e o discernimento para ela ouvir com mais clareza a voz de Deus. Mas o Espírito Santo, ele é aquele que fala. Amém. E, assim, por que tantas mulheres não conseguem identificar a origem de suas dores emocionais, assim? Fica, né, meio confuso, né, para a cabeça da mulher. Então, nós temos o ser humano em geral, né, ele tem uma facilidade em identificar muitas coisas na vida do outro. Olhar para dentro é um processo muito desafiador. Muitas vezes a gente quer fugir desse lugar. Nós tentamos evitar porque é difícil, né? Inclusive é bíblico, né? Nós vemos que na Bíblia, Davi, ele só conseguiu reconhecer o seu pecado quando ele foi advertido pelo profeta Natã através da ilustração de uma outra história. O profeta Natã não chegou apontando o erro de Davi. Ele chegou contando uma história para que Davi desse a sua opinião e a partir daquela história, Davi trouxe: esse homem é digno de morte. E então o profeta Natã trouxe: esse homem é você. Então, ou seja, a gente tem muito mais facilidade de enxergar o erro na vida do outro do que o erro dentro de cada um de nós. E o processo, né, esse processo muitas vezes também ele acontece porque nós temos mecanismos de defesa, mecanismos como a negação, né? Nós não queremos enxergar porque olhar para a realidade. Quantas mulheres, né, Clarese, vivem relacionamentos abusivos,
tóxicos, muitas vezes de violência, mas elas não conseguem reconhecer. Elas falam, não, mas ele é bom para mim. Eu já ouvi em experiência clínica falas de pessoas que trouxeram assim, não, mas ele é bom pra mim, ele só me bate. Uau, só isso. E aí você vê assim, meu Deus, como que é a negação pra enxergar a realidade. Então, quando você traz, por que é tão difícil, né? A pessoa, porque ela está num lugar onde ela prefere negar um fato do que reconhecer. Porque se ela reconhece, ela vai se submeter a um tratamento, a uma autorresponsabilidade, a um processo de mudança. E, infelizmente, nem sempre todas estão preparadas. Por isso que passar por isso acompanhada fica mais leve, né? Sozinha, muitas vezes, é difícil. É verdade. O Salmo 139 fala, né? Que a gente tem que pedir para o Senhor, para Ele sondar os nossos corações. Porque muitas vezes a pessoa não tem essa... E quem convence é o Espírito Santo, né? Exatamente. Para que a pessoa tenha essa consciência. E eu quero perguntar antes, né? Veio a minha memória aqui. Como nasceu o canal Amor à Palavra? Amém. Bom, gente, o Amor à Palavra é um ministério que Deus nos deu, uma porta aberta para levar a palavra de Deus a tantas vidas, né? Nós iniciamos esse projeto em 2018 nas redes sociais. Veio de um processo que Deus tratou as minhas raízes, né? Eu vivia um período na minha caminhada onde eu já caminhava com o Senhor, já era cristã, servia na igreja local, tinha uma vida muito ativa no ministério, inclusive. Porém, eu vivia aquela fase com 2 crianças pequenas, eu trabalhava fora 8 horas por dia e muito envolvida na igreja à noite. Então, era assim, um período de muito ativismo, né? E o Senhor, Ele permitiu vir, eu falo, né, um vendaval, porque quando a tempestade, ela vem, ela arranca tudo que está na superfície. E só fica de pé o que tem raízes. E Ele permitiu vir um vendaval para me mostrar que as minhas raízes não eram fortes como eu achava que eram. Né, eu sempre trago o exemplo de Pedro, né? Quando Pedro negou Jesus, eu creio que ele, no fundo, ele não achava que iria negar. E eu não estou falando sobre negar a Cristo, mas nós muitas vezes achamos que somos aquilo que não somos. E achamos que temos aquilo que não temos. E aí quando vem os processos de Deus, Ele mostra que nós precisamos aprofundar muito mais as nossas raízes. E então, o Senhor trouxe essa percepção de que eu tinha serviço para Deus, mas eu não tinha tempo a sós com Deus. Eu não tinha... desfrutado daquele lugar do secreto com o Pai. E então o Senhor, Ele me levou em Mateus 6,6, entra pro teu quarto, fecha a porta e ora. E foi nesse lugar que eu comecei a desfrutar de um novo nível de relacionamento com o Senhor, né? E eu comecei a cavar mais profundo nas Escrituras. Até então eu nunca havia lido a Bíblia toda. E eu comecei a priorizar o meu relacionamento com Deus antes de qualquer outra demanda. Eu tinha criança pequena, eu trabalhava, mas eu falei, agora eu preciso dar bom dia para aquele que me deu o dia. Eu preciso priorizar aquilo que é a razão de tudo que eu faço. E aí eu comecei a acordar mais cedo e priorizar a leitura, a meditação da palavra, a oração. Esse lugar de secreto não foi em palcos, não foi em holofortes, mas foi no lugar que ninguém via, mas que Deus me contemplava. E ali eu comecei a descobrir, né, o quão grandiosos são os tesouros encontrados na palavra, né? E eu comecei a avançar na constância, né? No propósito de conhecer a palavra, de ser nutrido, uma vida devocional, né? A prática do devocional é algo muito presente nos meus conteúdos aqui nas redes sociais, porque foi através desse entendimento de que eu precisava diariamente de um alimento, né? Diariamente de uma porção, maná, porque a palavra de Deus mesmo diz que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, é cada dia indo lá buscando aquele maná, aquele alimento. E, enfim, e foi ali que eu comecei a me aprofundar mais, aprofundar as minhas raízes. E eu fui vendo o quanto que a minha vida foi sendo fortalecida. O quanto que eu comecei a ter mais clareza sobre até o serviço. Porque não tem como fazer para Deus sem estar com Deus, porque é dali que surgem as estratégias para o serviço. E eu comecei a
me desfrutar desse lugar. E aí eu lembro de eu ter concluído o primeiro plano de leitura bíblica do Novo Testamento em 90 dias. A gente fazia planos, até hoje fazemos planos de leitura bíblica. E aí eu comecei ali a fazer, 90 dias eu li o Novo Testamento, eu falei, agora eu quero ir pro Velho Testamento, e eu fui lendo, e eu vi o quanto que aquilo estava me motivando, e eu falei, eu preciso criar um Instagram para incentivar outras mulheres a estarem nesse mesmo lugar, porque é um lugar transformador, é um lugar de estabilidade, de firmeza na palavra. E ali a gente começou em 2018 com o propósito de encorajar, incentivar, divulgando planos de leitura bíblica. Eu fazia muitos planos parciais, para não ficar aquela coisa maçante. Aí eu fazia assim, não, vamos fazer 40 dias o Pentateuco. Aí a gente lia 40 dias os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois a gente fazia, vamos para os livros proféticos, vamos para os livros históricos, vamos fazer 30 dias com Salmos. E assim eu fui incentivando, encorajando elas a terem o amor pela palavra de Deus. Encontrarem uma teologia simples, uma teologia de fácil acesso, sabe? Nada muito complicado, mas acima de tudo, com profundidade e trazendo para o contexto dos nossos dias, da nossa realidade. Então, assim, eu sempre falo, ler, meditar e aplicar, Então, a partir disso aqui, o que eu posso fazer na minha vida, como que eu posso mudar a minha vida a partir dessa palavra, a partir dessa instrução bíblica. E assim nós fomos ali, eu falo que foi Jesus que deu o crescimento, até hoje eu ouço, Nossa, como que você cresceu no Instagram? Eu falo assim, gente, é Jesus. Não teve clareza e não teve estratégia, não teve impulsionamento. Eu falo que foi algo tão orgânico e tão natural, à medida que a gente coloca o coração e a nossa motivação naquilo, o Senhor, Ele vai dando crescimento. E eu pude testemunhar isso, desfrutar. E, enfim, hoje eu vejo assim que a obra realmente é do Senhor. A gente só precisa se levantar em disposição, disponibilidade, Amém. Que o Senhor, Ele faz todas as coisas. Amém. E a palavra, ela cura. E ela também liberta, não é? Essa história é muito linda desse canal e foi através dele que eu a conheci. Amém. E vamos falar um pouquinho de traumas, essas memórias e o mundo espiritual, porque na psicanálise falamos sobre memórias traumáticas, né? E na fé falamos sobre fortalezas. Onde esses conceitos se encontram e como um trauma, ele molda nosso comportamento espiritual sem percebermos. Amém. Exatamente, Então a gente introduziu aí uma palavra-chave, que é o trauma, Trauma é algo que nós precisamos compreender para que nós possamos nos conhecer. Amém. E é sobre isso, Quando você diz como que o trauma ele vai moldar, a nossa vida, o nosso comportamento, sem a gente perceber, O autoconhecimento, ele faz com que a gente compreenda os reflexos das nossas experiências vivenciais na nossa vida. Muitas vezes, pessoas têm uma certa resistência em voltar na memória, em falar sobre diversos acontecimentos, pelo fato de talvez trazer aquela fala, de que adianta? Já passou mesmo? Já aconteceu? E o que a gente precisa entender é que sim, não tem como eu mudar o passado, não tem como eu, no sentido de apagar com uma borracha o que eu vivi que foi traumático, que foi negativo. Porém, eu consigo ressignificar esse passado. Eu consigo, primeiro, entender o que ele gerou dentro de mim e, segundo, olhar de ângulos diferentes para que eu possa, talvez, diminuir uma carga negativa emocional daquela experiência traumática. Bom, o trauma, só para a gente ir abrindo aqui e entendendo melhor, o trauma, ele não é o episódio em si, mas é como aquela situação, como nós internamente reagimos àquela situação traumática, aquele episódio. Porque o que é traumático para um, talvez não vai ser para o outro. Então é como eu absorvo, como que o meu interior interpreta aquela situação. Inclusive, quando a gente vê, no diagnóstico de saúde mental, existem definições
para, por exemplo, o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Existem ali definições que falam sobre intensidade, gravidade, mas o trauma, ele não é só o que aos olhos humanos é algo de choque, é algo grande. Às vezes são coisas simples, pequenas, mas repetidamente acontecidas, que fizeram com que aquela pessoa, ela absorvesse aquilo de uma forma traumática. Então, enfim, o que eu quero que a gente entenda, né, claro que esse é um assunto que dá para abrir muito mais, é que quando eu vivencio na minha infância, principalmente, a gente fala muito, por isso que é tão necessário a gente compreender, Clarese, o impacto dos acontecimentos nas fases da vida que nós temos. Quando nós somos criança, o nosso cérebro, ele está em desenvolvimento. Então, tudo que uma criança, ela vive ali nos primeiros anos de vida, o cérebro, ele se desenvolve junto com aquela informação. Então, isso faz com que o impacto seja muito maior do que o mesmo acontecimento que acontece na vida de uma pessoa adulta, que já está com o cérebro formado. Nós temos o conceito de neuroplasticidade cerebral, que é algo que mostra que sim, mesmo depois de adulto, o nosso cérebro, ele continua tendo essa plasticidade, ele continua sendo moldado, porém é muito menor do que o cérebro de uma criança. Então, quando uma criança vivencia algo né, que vai gerar dor, que vai gerar um reflexo de traumatização, aquilo fica muito mais enraizado na vida daquela criança. Então, eu olhar para o meu passado hoje, como adulta e com a mente e o meu cérebro desenvolvido, o meu córtex pré-frontal, que é capaz de fazer análises, que tem uma capacidade de cognição muito mais desenvolvida, voltar em um evento do passado e analisar de diferentes ângulos. Isso, por si só, já pode diminuir muito exponencialmente o grau negativo que aquela pessoa, ela gerou dentro dela da experiência. Por exemplo, uma criança de 2 anos, ela não tem a capacidade cognitiva de interpretar os fatos com a complexidade. Um exemplo, se uma mãe trabalha fora para sustentar aquela criança e a mãe fica fora muito tempo, quase não consegue ser presente, qual a interpretação de uma criança de 2 anos dessa situação? A minha mãe não me ama porque ela nunca está comigo. Abandono. Eu não sou amada, eu não sou querida. Se ela me amasse, ou talvez se eu fosse uma criança melhor, talvez a minha mãe iria querer estar comigo. Mas essa é uma interpretação primitiva de uma criança que não tem a capacidade cognitiva de fazer análises mais complexas. Sim. Hoje, eu como adulta, consigo voltar numa memória e analisar, mas o que realmente acontecia? Qual era a situação da minha mãe que fez com que ela precisasse se ausentar tanto? Será que ela realmente não me amava? Como que foi as experiências vivenciais da minha mãe? A gente só consegue dar aquilo que tem. Como que foi, né? Às vezes a gente olha para uma mãe afetuosamente distante, mas ela aprendeu ela teve afeto e ela aprendeu a demonstrar afeto. Então, a gente consegue ressignificar a nossa história quando nós conseguimos questionar pensamentos, elaborar, né, percepções de uma forma mais ampla e, com isso, nós nos conhecermos e alterarmos ali um pouco daquele impacto que foi gerado dentro de nós. E assim nós vamos quebrando, né? Quebrando crenças, quebrando pensamentos distorcidos. Então, é um processo, né? Mas o que eu queria pontuar nesse sentido de entendermos que não é sobre eu voltar no passado para ficar colocando o dedo na ferida. Mas é sobre eu desenvolver um olhar mais elaborado, né, para que eu possa processar o que me aconteceu no passado e assim gerar mudanças na vida presente. E aí eu entendo também, me corrija, sobre essas fortalezas. Através disso, que esses traumas vão criando fortalezas. Eu digo agora na parte espiritual mesmo, que e vai moldando comportamentos, não é? A pessoa vai tendo aqueles pensamentos, vai criando ali conceitos e através desses conceitos ela vai sendo moldada nos comportamentos, mas é porque o espiritual também já descontrolou, não é?
E Exatamente. vem as perturbações, enfim, vem toda uma bagunça espiritual, não é? Exatamente. É o que eu falo, tá tudo muito ligado, o espiritual e o emocional, né? Porque essas fortalezas, como você diz, é o que talvez nós também chamamos na ciência das crenças limitantes, ou distorções, né, cognitivas ali. Ou seja, o que seriam essas fortalezas, né? Fortaleza é algo que foi muito firmado ali na nossa mente, na nossa forma de nos enxergarmos e de enxergarmos as pessoas. Como eu disse, na infância a gente aprende a se relacionar, a gente aprende a ver como as pessoas se relacionam, a perceber o mundo à nossa volta e a gente também faz uma leitura de quem eu sou, com base no que eu vejo. Sim. Então, se eu vejo e interpreto de uma forma distorcida, eu posso criar fortalezas, como você disse, de que eu não sou importante, eu não sou capaz. Isso são crenças limitantes que se tornaram fortalezas. Aquele olhar muito, aquele discurso interno muito negativo sobre si, né? Quantas pessoas carregam uma mentalidade de escassez, um sentimento de inferioridade, isso não é para mim, eu não posso, eu não consigo. E aí, como que isso se relaciona com a fé e com o propósito de Deus, né? Deus, ele tem um plano para nossa vida. Deus, ele tem um propósito. E a Bíblia diz que ele escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que são. Então, ele olha para aquela pessoa que teve uma infância disfuncional, um lar disfuncional, uma história sem perspectiva aos olhos humanos, né? De muita dificuldade, de tantos traumas, mas Deus tem um chamado na vida daquela pessoa. E Deus tem um plano. A Bíblia diz que eu sei os planos que tenho de vós, os pensamentos que tenho de vós, né? E são planos maiores, são pensamentos maiores. Só que se a pessoa ela tem uma fortaleza, uma crença de que eu não posso, eu não consigo, quem sou eu? Porque ela ouviu isso a vida toda, ela cresceu tendo essa interpretação de quem ela era. Como que essa pessoa vai se permitir viver os planos de Deus para a vida dela? Deus tem o plano traçado, mas muitas vezes, eu inclusive fiz um post no meu Instagram um tempo atrás que fala sobre isso, que Deus ele pode ter planos grandes para nós, mas se a minha mentalidade não conseguir, a minha mente não conseguir enxergar isso, se ela for uma mente limitada, eu vou impedir os planos de Deus na minha vida, porque ninguém pode impedir. Eu sempre falo, ninguém pode impedir os planos de Deus, mas eu posso. É verdade. Porque Saul é que teve o comportamento que fez com que ele fosse desaprovado. Ou seja, não foi Deus que desistiu ou que alguém... Não foi Davi que roubou o trono de Saul. Foi ele, através das atitudes, que perdeu o trono. Então, eu, através das minhas atitudes, e muitas vezes, Clareza, é uma atitude de medo, de insegurança. Ontem mesmo eu estava conversando com meu esposo em algum momento e ele trouxe isso. Ele falou, às vezes a gente precisa de mais coragem do que de fé. Porque a gente tem fé, mas se não tiver coragem, a gente não avança e Deus, ele fica, né, querendo nos entregar, nos levar a lugares, mas a gente se fecha. Então, eu acho que tá tudo muito ligado nesse sentido, né, das fortalezas e eu precisar desconstruir essas fortalezas disfuncionais que foram criadas para que eu possa viver a plenitude de tudo que Deus tem para minha vida. Amém. Algumas mulheres dizem, eu sei que Deus me perdoou, mas na verdade não consegue se sentir livre. Exatamente. Não é? Então tem que ter aí essa explicação desse conflito entre a mente e o espírito, não é? E como o Espírito Santo pode acessar esses lugares que nem a terapia alcança? Amém. A Bíblia diz, né, quando ele fala da palavra, que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela penetra, ela faz divisão entre a alma, o espírito, entre juntas e medulas. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Eu gosto muito desse verso, porque vai mostrar o poder que a palavra tem de alcançar aonde o homem não pode alcançar. A ciência humana não consegue fazer a divisão exata entre a alma e o espírito, mas a palavra de Deus, ela consegue. Ela sonda, ela é como algo tão profundo que vai em lugares que o homem não consegue acessar. Então, sim, é possível o Espírito Santo, né, ele entrar nesses lugares e ele
trazer essas mudanças, fazer essa transformação. É o que a gente fala, é transformação que só o Senhor faz. O homem, ele não consegue na força do braço fazer. O que a ciência ou a terapia auxilia, é o que eu falo, é como um novelo de lã, todo embolado. Quando a gente trabalha em terapia, esse espaço de fala, né, a terapia da fala, de você ir... É como se fosse desembolando esse novelo. Eu vou organizando as minhas ideias. E aí, quando eu organizo as minhas ideias, eu consigo ter esse espaço, né, essa clareza, para que eu possa verdadeiramente dar espaço para o Espírito Santo entrar e trabalhar nessas áreas da minha vida. Então, é bem sobre esse olhar do processo ser conjunto. Às vezes, como você disse, né, o perdão, a gente vê pessoas que teve problema com feridas paternas, por exemplo, que é muito comum, né? Então, uma ferida paterna, muitas vezes, distorce a forma como eu vejo Deus como um pai na minha vida. Porque a palavra pai, ela vem como algo negativo, algo ruim, que tem uma conotação de que eu não posso confiar. Porque talvez a figura paterna não foi alguém confiável. E aí, como me lançar no meu relacionamento com Deus com essa mesma interpretação de que Ele é um pai e que eu preciso confiar que Ele me ama? Eu preciso confiar, porque Deus é pai. Mas a minha mente, ela faz essa confusão, mas pai não é confiável. Então, o processo de cura dos relacionamentos, ele vai abrir espaço para que eu também consiga me relacionar com Deus de uma outra maneira. Porque o pai, que é terreno, que é visível, a pessoa não consegue confiar. Imagina um Deus invisível, um Deus pai invisível. A gente sabe, é muito real, mas, né, tem essa... Então, assim, é claro que, né, eu falo que a Bíblia, ela vai trazer cura em lugares que a ciência não vai, porque não tem como, Clarice. Eu sempre, né, eu atendo diversas mulheres, eu sei que muitas que vêm até mim são cristãs e me procuram justamente por eu ser uma terapeuta cristã, mas nós também atendemos pessoas que talvez vieram por indicação, não me conheciam, não são cristãs. Mas é notório o processo de cura, né, quando uma pessoa, ela se abre para o relacionamento com Deus. O quanto que a espiritualidade, ela unida ao processo terapêutico, ela faz toda a diferença. Porque eu posso mudar a forma como eu me vejo, eu posso mudar a forma como eu vejo as pessoas, mas não é só eu remover as crenças distorcidas ou disfuncionais, mas eu preciso também começar a me enxergar sobre a ótica de como Deus me vê. Então, a cura verdadeira, né, ela vai vir, não é só quando eu tiro o que foi colocado de forma errada, mas quando eu vou inserindo agora as verdades bíblicas sobre a minha identidade, sobre quem Deus é, sobre os planos de Deus para minha vida, os propósitos de Deus. A vida só tem propósito verdadeiro se nós tivermos um olhar para o alto, né, que a gente sai desse plano, mas entende que existe um plano maior. Então, por isso que elas se complementam, né? Sem Deus, negando a presença do Espírito Santo, negando a espiritualidade, não tem como eu encontrar esse lugar de plenitude. Então, isso é só Deus que faz. Até uma certa parte eu posso fazer, mas a partir daqui é só o Senhor, porque Ele é o Pai perfeito, Ele é aquele que nunca abandona. Eu vou falar assim, gente, eu ainda vou continuar sendo rejeitada, eu ainda vou continuar sendo magoada, sendo traída, mas quando eu olho para a Bíblia, eu tenho um Deus que nunca vai me abandonar, que nunca vai me rejeitar. E aí, essas verdades sobre quem Deus é e sobre o quanto que Ele me ama, trazendo um reflexo de quem eu sou, é que vai me moldando agora numa nova perspectiva. Amém. E aprendendo a perdoar, porque é uma chave também, né? Cura emocional, ela não é sobre lembrar, ela é sobre ressignificar com o Espírito, o Espírito Santo, né? E vamos falar um pouco da dor que vira propósito, sobre a alma, onde mais a alma sofre, segundo assim a sua experiência como psicanalista clínica.
Então, a alma é a sede das nossas emoções, né? É na alma que nós sentimos medo, tristeza e nesse lugar, nessa instância, né, dessa tricotomia, é onde nós somos feridas e onde o inimigo, através da nossa mente, ele consegue nos atacar. Eu falo que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o nosso espírito, a conversão genuína, ela acontece no nosso espírito. O meu espírito pertence a Deus, né? Agora o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de mim. No meu corpo, não necessariamente vai acontecer nada. Às vezes, né, acontecem casos de curas físicas e pode acontecer, mas não é via de regra que eu vou entregar minha vida hoje para Jesus e vou receber uma cura física. Né? Pode acontecer, mas não é que vai ser assim. E a alma, ela é um processo. Então, ou seja, no espírito, uma obra imediata. No corpo, não acontece mudança. Eu continuo sentindo frio, eu continuo sentindo calor. Esse corpo continua adoecendo, né? Haverá um dia que ele será glorificado, mas não hoje. Mas na alma existe um processo de transformação diária. Então, a nossa alma é o ponto X aqui que eu preciso diariamente submeter ao Espírito Santo. Porque se eu não fizer intervenções, se eu não aprender a submeter as minhas emoções à cruz de Cristo diariamente, as minhas emoções vão me governar. E nós não podemos ser mulheres governadas pelas emoções. Nós precisamos ser mulheres governadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, essa alma, ela é onde vai acontecer um turbilhão de situações ao longo da vida, né? Onde nós vamos ter medo, ansiedades, onde nós seremos feridas nos relacionamentos e eu preciso diariamente entender que é um processo de submeter ao Espírito. Amém. Assim, algumas mulheres, mulheres, homens também, né? Essas pessoas carregam culpas, traumas e feridas antigas. E como diferenciar uma ferida emocional de um processo espiritual? Fala um pouquinho sobre isso. Olha, feridas emocionais, né? Existem várias feridas que nós podemos carregar ao longo da vida. A ciência, né, a psicologia, ela traz, por exemplo, 5 feridas primárias, né, que a gente tem aí, que a gente poderia destacar. Por exemplo, a ferida do abandono, da rejeição, da humilhação, da traição e da injustiça. Essas 5 feridas, a partir delas, né, vão se derivando outras feridas, mas são como, né, consideradas feridas primárias ali. A gente sabe que em muitos momentos nós seremos. E eu sempre digo, sabe, Clareza, eu acho interessante a gente ter esse olhar, porque às vezes nós como cristãs, a gente se sente também injustiçada até por Deus, né? Nossa, mas eu sou tão fiel e tô passando por isso. Eu sou fiel a Deus e fui traída. Eu sou fiel a Deus e sofri essa humilhação. Gente, nós estamos recebendo as marcas de Cristo. Porque quando eu falo dessas feridas, Jesus, ele teve todas essas feridas aqui na terra. E se nós entendemos que somos cristãos, o cristão, ele é o pequeno Cristo, ou seja, ele vai receber as marcas de Cristo. E Jesus, ele foi rejeitado, Jesus, ele foi humilhado, Jesus, ele foi traído, Jesus, ele foi abandonado, Jesus, ele sofreu tudo aquilo, ele foi injustiçado também. E por que acho que eu não vou ter que passar ou que lidar com isso. Mas a nossa vitória, a nossa certeza é que em tudo isso nós somos mais que vencedores. Porque Jesus, ele sofreu, mas ele venceu. Para que nós também pudéssemos vencer. Mas então, o que eu quero dizer, né? Abrindo esse parênteses, mas dizer que existem essas feridas, né? E na nossa vida, aqui a gente talvez entraria em outras questões, que são os gatilhos, né? Mas em alguns momentos a gente vive algumas situações, e talvez seja dentro disso que você falou, como diferenciar, né? Se é algo espiritual, se é algo emocional. Porque muitas vezes, eu falo assim, eu não desprezo nenhuma das 3. Na verdade, são as 3 instâncias, corpo, alma e espírito. Tô vivendo
uma instabilidade emocional, né? Eu tô muito estressada, a gente ouve muito de mulheres, né? Não tô com paciência com o marido, com o filho, tô nervosa. Beleza, pode ser corpo? Pode ser hormonal. Quantas mulheres passando, né, pelo período da menopausa, dessa instabilidade emocional que traz uma irritabilidade. Isso é hormonal, isso é algo que nós precisamos entender que é o nosso corpo. Nossos ovários não estão produzindo mais os hormônios necessários e existe a necessidade de uma intervenção ali. Pode ser, não vamos negligenciar isso. Pode ser espiritual? Pode ser que o inimigo esteja plantando contenda, dissensão, né, através de uma situação e eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso orar pelos filhos, consagrar mais a minha vida, jejuar é necessário. Mas também pode ser emocional, porque às vezes uma situação que aconteceu ali acionou um gatilho emocional que acessou uma ferida que eu carrego dentro de mim. Eu tenho uma ferida da rejeição, através da fala do meu marido eu me sinto rejeitado, do meu filho, e aquilo me desestabiliza emocionalmente. Então é importante a gente ter um olhar para as 3 áreas e sempre se cuidar nas 3 áreas. Só que aí entra a questão, olha, para a medicina, as pessoas buscam ajuda. Para a espiritualidade, estão lá, e é certo, não estou falando nada de zero, de forma nenhuma. Estão buscando, estão lendo a Bíblia, estão indo na igreja, mas para as emoções é falta de fé. E aí a gente não consegue tratar a plenitude, porque a pessoa ela não consegue perceber que é um olhar de tratar todas as áreas para fechar todas as brechas. E é por isso que é necessário a gente se cuidar, porque elas se misturam, né? Os sintomas muitas vezes vêm e pode ter multifatores que influenciam no nosso comportamento. Amém. Vamos falar agora de a vida, a casa e o ministério. Amém. Da Alessandra. Amém. Como você equilibra ser mãe, esposa, pastora, aí profissional da saúde emocional? Como que você equilibra essas áreas aí? Bom, esse é o desafio da mulher, né? Que eu ouço muito isso, como equilibrar todos os pratos, né? E a verdade, né, pastora Clareza, é que não tem como você dar conta de tudo, né? Assim, como você dá conta de tudo? Eu não dou conta de tudo. Eu vou priorizar aquilo que é essencial, aquilo que é importante. Eu tenho que aprender a gerenciar de tal maneira que eu nunca perca de foco o essencial, né? Mas sempre vão ficar demandas, né? Que talvez a gente gostaria de dar conta e não dá. Mas eu sempre falo que o olhar necessário é a gente conseguir ter uma coerência em tudo que a gente faz, é uma harmonia. Eu entender que eu não prego a palavra apenas quando eu tô com o microfone na mão, pregando, ministrando para 500 pessoas ou mais. Eu prego quando eu tô na minha casa com os 3 ali, meus 2 filhos e meu marido. Então, eu viver no cotidiano a mensagem que eu carrego, né? Então, a gente consegue encontrar um propósito em tudo que a gente faz, né? O meu ministério, ou melhor, a minha profissão, ela não é apenas uma profissão, ela é também um ministério. Ou seja, eu estou ali como psicanalista clínica, fazendo atendimentos online, mulheres de todos os lugares, mas eu entendo que ali também é uma porta. Eu sei que ali eu não estou para pregar, né? Eu estou ali para utilizar ferramentas, para trabalhar com base na abordagem clínica que nós temos, mas ao mesmo tempo, eu como pessoa, eu carrego a identidade de Cristo. Então, eu acho que esse equilíbrio, ele vem quando eu entendo que não existe aquela ideia de, isso aqui é o meu trabalho secular, isso aqui... Não, eu sou uma pessoa e eu carrego a identidade de Cristo aonde eu vou. Então, eu sou a esposa que teme a Deus, que é cristã, que honra o marido pelo princípio bíblico, que cuida dos filhos, porque a palavra diz que eles são flechas e eles serão lançados e um dia precisarão alcançar o alvo. Eu tô ali lavando a casa, limpando, porque a Bíblia diz que
tudo que eu fizer que seja como para o Senhor, com zelo, com cuidado, que aquilo ali é algo que Ele me confiou, e eu cuido, né, do corpo quando eu pratico uma atividade física, porque eu sei que é um templo do Espírito Santo, e eu estou no trabalho, né, como alguém que também exala o bom perfume de Cristo em tudo que eu falo, em tudo que eu trago. Então a gente consegue trazer uma unificação, né, e assim desenvolver todas as nossas funções com uma certa coerência e cumprindo em tudo o chamado de Deus. E o que Deus te ensinou sobre família na sua jornada? E, assim, existem algumas disciplinas espirituais que sustentam a sua casa, não é? Fala um pouquinho dessa parte. Amém. Então, quando a gente fala de lar, né, de família, como eu disse, eu entender que é o meu primeiro ministério, né, o nosso chamado que Deus, ele coloca. O processo de Deus na nossa vida é, primeiro em mim, dentro de mim. Amém. Ele vai transformar a minha vida interna, meu relacionamento com Ele. Então, é dentro de mim, depois dentro da minha casa. Amém. E depois lá fora. Eu não posso desrespeitar essa ordem, né? Muitas mulheres estão querendo ir para fora, mas não estão, ainda não fizeram, não geraram ali a influência. Elas querem influenciar o mundo, mas não influenciam a própria casa, os filhos. Forte. Então, como que eu vou ser uma influência para alguém lá fora se eu não sou influência para os meus filhos? E ainda antes, né, dentro delas, como que eu posso querer mostrar algo que dentro de mim eu não sou? Existe uma ordem no reino, né, uma ordem no propósito. Então, as disciplinas espirituais, né, inclusive a gente tem um curso, né, sobre as disciplinas espirituais, um curso online, onde a gente fala sobre cada uma, são 12 disciplinas, mas, enfim, a gente entender que, né, começar ali pela oração, a leitura, o jejum, a meditação na palavra, são práticas que vão trazer essa transformação interna, né? Para que depois eu vá para as disciplinas exteriores, né? Que a gente tem ali a adoração, a comunhão, a celebração. Gente, a disciplina da celebração é algo que tem se perdido. É verdade. Porque o inimigo, muitas vezes, ele não rouba a bênção, mas ele rouba a celebração da bênção. É verdade. Ele não pode impedir o que Deus está fazendo, mas ele traz uma situação negativa, uma confusão, uma perturbação para que você não desfrute daquela bênção. Espírito de midianitas. Espírito de midianitas. Então, olha para você ver como que você é forte. Então, a gente praticar as disciplinas espirituais na nossa vida, nos nossos relacionamentos, né? Então, eu penso que o olhar para o lar, ele tem que ser como parte desse processo, né? De Deus, de trabalhar dentro, para que depois eu possa ser validada para estar ministrando fora. Isso, muito forte, não é? Amém. E vamos falar sobre as mulheres dessa geração. Por que tantas mulheres sentem que precisam ser fortes o tempo todo? Você deve ter isso aí nos seus atendimentos, que ela precisa ser aquela mulher maravilha, né? Aquela mulher que é forte e não pode demonstrar fraqueza. Como que você define isso hoje, né? Essas mulheres dessa geração, as atuais? Então, isso certamente, né, na maioria dos casos, tem uma raiz, né, na formação da identidade dessa mulher, né, nas suas experiências vivenciais desde a primeira infância. Temos um movimento feminista muito forte, né, que tem empoderado muito as mulheres e muitas vezes, né, quando a gente fala do movimento feminista, ele surgiu de um contexto da sociedade onde nós vimos, né, homens muito enfraquecidos, né, talvez criados em um contexto familiar. Por exemplo, né, um contexto familiar onde o pai não assume, a mãe tem que criar aqueles filhos sozinha. Então, existe um empoderamento nessa mulher e, às vezes, essa mulher ela tem um filho homem. Esse filho homem, ele cresce vendo uma mãe que trabalha fora, que sustenta, que provê, e sem uma referência masculina dentro do lar. Então, filhos que foram criadas por mães solteiras, e aqui eu não estou criticando essa mãe, porque foi o contexto que ela foi, né, submetida, o homem não assumiu, mas esse filho, ele tem uma tendência a crescer
com uma visão de si mais fragilizada. Ele não teve como referência um homem forte, mas uma mulher forte. E então, essas gerações foram crescendo. Filhos fracos, homens fracos e meninas crescendo vendo a mãe nesse lugar com esse olhar. Eu preciso prover, eu preciso sustentar, eu preciso ser forte, eu preciso dar conta. E então as mulheres também foram crescendo com uma visão distorcida. Diante desse cenário, abriu-se, né, essa inversão de papéis, onde mulheres a todo tempo, inconscientemente, muitas vezes isso é inconsciente, porque elas cresceram vendo a mãe assim, elas precisam ser fortes. Só que, por isso que é tão importante o processo de autoconhecimento. Às vezes essa mulher, ela tá num outro cenário, ela se casou e ela tem um marido provedor, temente a Deus, e ela pode, de se desarmar. Ela pode abaixar essa... Só que inconscientemente ela repete padrões da mãe. Só que ela não tá no mesmo cenário da mãe. E então entra, né, essa repetição disfuncional, né? Então temos essa questão e temos também crenças que talvez foram criadas na vida dessa mulher de invalidar as emoções. Por exemplo, falas como do tipo, menino não chora, para de chorar. Né, chorar ficou feia, né? Quem chora é menina feia, invalidando a expressão de uma vulnerabilidade. E então a gente internaliza que ser vulnerável, expressar emoções, expressar sentimentos é fraqueza, é errado. E então a gente também entra num lugar onde eu tenho que ser forte. E tudo que a gente reprime, uma hora o corpo ele manifesta. É como se o corpo grita, né? Então, eu reprimir uma emoção nunca é bom. Eu ficar com esse sentimento, eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta. Uma hora, o corpo ele vai gritar porque ele não tá dando conta. A pressão interna é muito grande. É verdade. Às vezes a gente precisa descarregar, a gente precisa chorar, a gente precisa ser acolhida. Eu preciso entender que eu não vou ser aquela pessoa que vou dar conta de suprir todo mundo, de ajudar todo mundo. Eu vou precisar ser ajudada e tá tudo bem, né? A Bíblia diz que nós não somos autossuficientes. Nós somos um corpo, onde cada um é um membro. E vai ter coisas que eu não vou conseguir fazer, eu vou precisar pedir ajuda. E a gente precisa ir quebrando um pouco desses padrões. Então, são padrões de repetição, muitas vezes disfuncionais, crenças que foram formadas por coisas que eu fui reprimida ao longo da minha história, né? É um pouco sobre isso. Verdade. E aí, como voltar a ser suave, como voltar a ser, assim, leve, sem perder a essência e o propósito. Como que é? Resgatar essa feminilidade bíblica, né? Esse olhar, falando especificamente para mulheres. Mas, enfim, como voltar a ser leve, né? Leve, suave. Eu penso que entender, primeiramente, que Deus não pediu para mim fazer tudo. Ele não vai me cobrar de algo que Ele não pediu para mim fazer. Tem muita mulher abraçando muita coisa e às vezes depois começa até a brigar com Deus. Senhor, eu não tô dando conta, tá pesado, tá difícil. Mas na verdade Deus tá lá de cima dizendo, filha, eu não te pedi pra fazer isso. Eu não pedi, você tá abraçando tudo, né? Então assim, ter essa sensibilidade de perceber que nós, inclusive, tema do livro que nós estamos lançando amanhã, ou melhor, que estamos lançando hoje, né? Mas entender que nós vivemos estações. Ou seja, a minha estação não é a mesma da sua, não é a mesma de uma jovem de 20 anos. Cada um vive uma estação, só que a gente se compara. E eu quero dar conta, eu quero fazer o que a outra está fazendo. Mas talvez a estação da outra possibilita ela se empenhar nesse tipo de trabalho. Talvez a estação de quem está nos ouvindo está em casa, cuidando dos filhos, está com o bebê de colo. E ela olha e fala, nossa, mas eu tenho que fazer, eu tenho... E Deus está olhando, filha, não é a sua estação. Não é porque você não pode, não é porque você não consegue. Mas... contemple, visualize o seu tempo, a sua estação e flua, frutifique dentro da sua estação. Tem estação que talvez não vai frutificar,
mas tá tudo bem, cuida de ter raízes saudáveis, né? Porque o tempo do fruto vai chegar. O não ter frutos o ano todo, né? Não é em si errado. A questão é eu querer mostrar aquilo que não é tempo de eu dar, né? Foi isso que Jesus condenou quando ele viu aquela figueira que era cheia de folhas, mas não tinha frutos. As folhas anunciavam fruto, mas não era tempo dela dar frutos. Tava tudo bem se ela não tivesse. O problema é querer mostrar o que não é o tempo de ter, o que não temos. Então, ter esse discernimento, né, Clarice, do que Deus quer de nós para a nossa estação. Traz leveza na caminhada. É verdade. E os sinais? Os sinais que uma mulher precisa aí, entender para ela restaurar a sua identidade, assim, em Deus. Vamos falar nessa parte. Os sinais que uma mulher precisa para restaurar a sua identidade em Deus. Então, para a gente entender a nossa identidade, né, eu acho que o primeiro passo é parar de se comparar mesmo, né? A comparação, ela é o maior ladrão da identidade do propósito. Verdade. Então, os sinais, quando você diz, né, às vezes os sinais para que essa mulher restaure a sua identidade, talvez seja esse. Sondar os motivos. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu faço o que eu faço? Eu faço porque tá todo mundo fazendo? Eu faço porque a fulana tá fazendo? Mas Deus quer isso de mim, né? Então, eu acho que quando a gente sonda as nossas motivações e elimina essa comparação, é um passo fundamental para eu já ir olhando para minha identidade, para o que é meu, o que é que Deus, né, colocou em mim. Então, assim, romper com a comparação. E um outro passo que nós poderíamos incluir é começar, então, porque se eu não vou olhar para fora, eu preciso olhar para dentro. Amém. Então, olhar para dentro no sentido de quais as habilidades que Deus te deu? Quais os dons naturais e talentos que você possui? Né? Começar a se conhecer, e é por isso que tá tudo unido, né? Quando eu falo do processo terapêutico, porque tem muita mulher que tá tão distorcida que ela não consegue nem saber o que ela gosta, ou no que ela é boa, ela não consegue nem trazer as qualidades. É verdade. Porque às vezes viveu uma vida para agradar alguém, às vezes está num relacionamento narcisista, um relacionamento tóxico, onde ela anula a sua identidade para viver para o outro, né? Dependência emocional. Sim. E isso tudo foi sendo distorcido. Então, a gente precisa recuperar esse olhar para si. Então, para mim poder fluir na minha identidade, eu preciso parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro, entendendo que o que está na minha mala, na minha bagagem, foi Deus que colocou. E isso aponta para o meu propósito. O que Deus colocou na minha mala de viagem aponta para o destino que Ele tem na minha vida. Verdade. Então, esse é um processo que vai restaurando quem nós somos. Amém. Vamos falar agora da regulação emocional no ambiente familiar. Você fala muito sobre a autorregulação, né? E corregulação emocional, no caso. Muitas mães nos ouvem agora, né? E o que é a autorregulação emocional e por que isso é tão importante no lar? Muito importante. Então, a autorregulação não vem de fábrica, né? A gente não nasce pessoas, seres humanos que sabem se autorregular. Isso a gente aprende ao longo dos vínculos, das experiências relacionais que nós temos. Então, quando nós falamos sobre gestão emocional, sobre equilíbrio, né? Por isso que é tão importante nós nos tratarmos para que nós possamos oferecer para a nossa família, para os nossos filhos, um ambiente saudável, né? Por exemplo, muitas mães que estão com adolescentes, né, naquela fase difícil, quer tratamento para o adolescente. Eu não tô falando que não é necessário, muitas vezes é necessário. Mas se a mãe não se tratar, né, se a mãe também não... É verdade. Ela vai estar, né, influenciando na recuperação, ou seja, no progresso desse filho. E quando nós queremos ser mães, né, eu falo que a gente não aprende a ser mãe exatamente, na prática, né? Verdade. Nasceu o filho e a gente tem que aprender ali. E a gente entrou nessa maternidade com uma bagagem também, uma bagagem emocional, uma bagagem
de traumas, de vivências negativas, e a gente acaba passando isso para a criança. Então, ou seja, a autorregulação, ela não vem de fábrica. Um adulto autorregulado, ele corregula uma criança que está diante dele. Então, eu preciso ter aprendido em algum momento com alguém a me autorregular. Muitas vezes acontecem situações, né, que o filho, ele chega com uma notícia, ou com uma demanda, ou com uma dificuldade, e a mãe tá mais desesperada que o filho. É verdade. Eu preciso ensinar essa criança a regular suas emoções, só que isso é através, primeiro, do meu equilíbrio emocional. Eu ser uma pessoa equilibrada. Eu contei esses dias, até numa live, que uma situação semelhante aconteceu em casa, que a minha filha, ela caiu da escada, mas não foi assim, um tombo muito grave, não. Mas ela tava subindo os degraus com materiais na mão, e ela escorregou e desceu uns 3 degraus, assim. E eu iria entrar no atendimento no meu escritório, eu ouvi aquele barulho, aí eu saí, ainda não tinha começado, pra ver o que tinha acontecido, eu vi ela ali caída. O primeiro momento é o quê? Desespero. Eu não vi o que tinha acontecido, ela poderia ter caído desde lá de cima, né? Então, a gente já chega ali desesperada. Mas na hora que eu fui pra abordá-la, eu me lembrei, um adulto autorregulado corregula a criança à sua frente. E eu falei, deixa eu chegar, claro que preocupada, com carinho, com acolhimento, mas deixa eu perguntar o que aconteceu, deixa eu ver o que tá sentindo, sem me desestabilizar. Analisar o cenário. Analisar o cenário, vamos chegar com calma, abordar essa criança. E ali, ela tava chorando, mas ela foi se acalmando. Agora, se eu chego gritando, apavorada, aquela criança iria chorar muito mais. Então, ali a gente consegue acolher, consegue abraçar e consegue acalmar essa criança, né? Então, é um processo que revela o quanto que nós precisamos nos cuidar para ter um ambiente saudável dentro do lar. É verdade. E a próxima pergunta, como uma mãe espiritualmente ferida molda as emoções dos filhos sem perceber? Sem perceber, por causa dos gatilhos, né? Então, é exatamente sobre isso tudo que nós estamos falando, né? Que uma mãe ferida, ela vai moldando ali o ambiente ao seu lar. Por quê? Tem uma interpretação interessante quando a gente fala de gatilhos emocionais, né, que são as janelas da memória, né? É como se nós tivéssemos várias janelas onde armazenamos memórias de tudo que vivenciamos. E temos janelas traumáticas, temos janelas boas, com potencial positivo, uma carga negativa boa, mas temos janelas que armazenam conteúdos traumáticos, de dor. É como se fosse uma grande biblioteca a nossa mente, né? E quando nós vivemos situações que despertam em nós a mesma emoção, isso é importante a gente destacar, porque não é que a situação é a mesma, mas ela gerou em nós a mesma emoção de uma outra situação. Porque o trauma, ele é armazenado de uma forma fragmentada no nosso cérebro. O trauma não é necessariamente o mesmo cenário. Eu sofri, né, um abandono ali, então toda vez que alguém me deixa sozinha e nunca mais volta, eu sinto aquele trauma. Não é a mesma situação, é um fragmento. Às vezes, é uma palavra que alguém falou que me conectou a esse sentimento de eu me sentir abandonada. Às vezes, como a gente falou, olha, um não de Deus. Não é a hora, não vai acontecer. A pessoa, ela pode achar que Deus abandonou. Ela pegou uma coisa fragmentada. Deus não abandonou essa pessoa, nunca vai abandonar. Mas ela não soube interpretar ou não. A rejeição, às vezes, uma opinião diferente, eu entendo como uma rejeição. Porque despertou em mim uma sensação de quando eu fui rejeitada lá. Mas essa pessoa não rejeitou a mim. Ela só me deu uma outra sugestão de uma outra opinião. Então, assim, o que eu quero trazer? Os gatilhos emocionais, eles acontecem quando despertam em mim uma emoção que me conecta a uma dor que eu carrego dentro. Então, dentro de um lar, né, é o lugar onde nós mais vivenciamos experiências. E ali nós somos todo o tempo engatilhados, né? Que é a palavra que a gente usa. Eu estou sempre sendo engatilhada. Por quê? É uma fala de um filho, é uma palavra do marido. Muitas vezes pode despertar em mim essas emoções e eu ter reações que não condizem com a situação presente. Quantas vezes a gente ouve alguém falar, não era pra tanto. Nossa, mas foi só isso, você fez aquilo. Por quê?
acionou o gatilho que abriu essa janela traumática e trouxe um peso do conteúdo emocional que aquela janela já possuía. E aí acumula e a pessoa ela tem uma reação, né? Então, o pensamento, ele gera um sentimento ou uma emoção que vai ser traduzido num comportamento. E é por isso que essa cilada, né, a gente tá sempre sujeito a cair nessa cilada. Ou seja, quando acontece uma situação, meu filho falou algo, meu marido não respondeu a mensagem, eu preciso pensar, deixa eu trabalhar o meu pensamento. Deixa eu olhar essa situação de um ângulo diferente, para que eu pense diferente, porque o meu pensamento automático, ele vai vir com base no que eu carrego aqui dentro. Nesses conteúdos armazenados. Se eu mudo o pensamento, se eu mudo o olhar, né, que é o olhar multifocal, é o olhar de diferentes ângulos, se eu mudo o pensamento, automaticamente eu mudo a emoção e mudo o comportamento. O comportamento, ele pode ser de explodir ou de implodir. Mulheres que estressam, né, se desequilibram, ou mulheres que por dentro, né, vão ficar mais reclusas, mais fechadas, mais com humor deprimido. Então, uma reação, ela vai vir de uma emoção. Então, se eu mudo o pensamento, olho de um ângulo diferente, eu consigo interferir nesse processo que acontece dentro de nós, para que eu não caia no cárcere mental e me sinta aprisionada por uma emoção que talvez foi conectada por um gatilho emocional. Uau. E os sinais que mostram que a emoção dos nossos filhos está sendo moldada pelo nosso desequilíbrio e como nós podemos corrigir isso assim na prática mesmo, no dia a dia? A repetição de padrão, né? Assim, os sinais que vão mostrar, muitas vezes a mãe ela vê isso, mas aí é ela ter esse movimento de entender que a mudança vai começar dela. Né? Ou seja, repetição de padrão, né? Uma criança de 3 anos gritar e xingar não é normal. Não. Então, quais os sinais que as minhas emoções estão moldando meus filhos? Observa as atitudes, né? Tá tendo semelhança com o comportamento seu? Com o comportamento do marido. Eu tenho casos clínicos de pessoas que vêm por isso, né? Mães que vêm começar um processo terapêutico porque falam, eu tô buscando terapia porque a minha filha de 4 anos, eu vi que ela tava brincando e ela gritava com as bonecas igual eu grito com o pai dela. Olha. Então, assim, essa percepção, então a gente parar, observar e principalmente ter a humildade de entender que eu preciso mudar. A minha mudança vai refletir na mudança do meu ambiente, né? E há tempo, enquanto a vida há esperança. Amém. E assim, na área do casamento, como a correlação emocional também acontece no casamento? Então, nós temos aqui no casamento, nós temos 2 adultos, né, que já têm aí o seu cérebro desenvolvido, né, o impacto de repetição de padrão é menor do que dos filhos, mas nós temos 2 adultos que vieram de 2 cenários, de 2 contextos familiares, talvez disfuncionais. Então, assim, eu entender, né, que o meu marido, ele vai trazer respostas emocionais também com base nas vivências dele. E eu, com base nas minhas. Sim. Então, ter um cuidado, né, para enxergar dessa ótica, mas ao mesmo tempo, sim, né, eu vou receber com base naquilo que eu plantar, né? É aquela lei da semeadura. O que eu planto, eu colho. Sim. Se eu, né, dentro do lar, eu tô semeando né, palavras ou um tratamento negativo na vida do meu marido, muitas vezes eu vou ter isso como resposta emocional também, né? Porque eu também tô dando espaço para que ele haja comigo como eu ajo com ele. Então, existe sim essa corregulação. Como eu falei, é menor do que de uma criança, porque uma criança ela vai sendo moldada com base no que eu ensino, mas ele vem com conteúdo, eu venho com conteúdo. Se os 2 não estiverem engajados, empenhados em deixar o passado e se posicionarem
olhando pra frente, né? Ou seja, vim de um lar disfuncional, eu também vim de um lar disfuncional, mas vamos fazer diferente? Vamos olhar agora à luz da palavra, o que é ser marido, o que é ser mulher, o que a Bíblia traz sobre o casamento, o que a Bíblia traz sobre a criação de filhos. Amém. E vamos mudar, vamos quebrar esse legado e vamos construir um lar baseado, edificado na rocha que é Cristo. Se os dois estiverem engajados, é possível. E também, como você falou, né? Tendo humildade, se precisar de um profissional, por que não? Exatamente. Não é? Já estamos numa época que não tem que ter esse tipo de preconceito mais. Com certeza. É igual uma amiga minha diz, é melhor eu ter razão ou ser feliz? Eu prefiro ser feliz, né? Do que ter aí essa parte tão triste, não é? Exato. Agora, vamos falar um pouco de temperamentos? Essa ponte aí entre a psicologia e a parte espiritual, né? A espiritualidade. Os temperamentos, eles explicam comportamentos, mas a Bíblia nos molda o caráter, né? Na verdade. Como essas duas verdades coexistem aí, né? Os temperamentos moldados pelo ambiente, né? E pela genética ou pelo lado espiritual. Então, a gente falou de trauma até aqui, né? Mas o temperamento, ele é extremamente também importante a gente conhecer e olhar sobre a ótica bíblica, né? Porque quem nós somos hoje, eu falei sobre os traumas influenciados. Então, é um resultado das minhas experiências de vida, mas também do meu temperamento. Porque o temperamento, a gente nasce com ele. E ele vai sendo moldado ao longo da vida, mas a gente já nasce com esse temperamento. E as experiências, os traumas também vão sendo agregados ali para que explique um pouco mais quem eu sou hoje. E né, a gente vê crianças, talvez bebês recém-nascidos, não recém-nascidos, mas assim que começa a interagir com o ambiente, a gente percebe que uns são mais introvertidos, outros são mais extrovertidos, né? Um vai com todo mundo, outro não vai com ninguém. Então você percebe que é algo dele, é algo nato, né? Então isso fala sobre os temperamentos. Então quando a gente está trabalhando, né, esse processo de autoconhecimento, eu preciso fazer essa leitura. O que é meu, o que é o meu temperamento e o que é um trauma? O que foi agregado ali pelas minhas experiências? Às vezes a pessoa vira e fala assim, olha, eu não gosto de falar em público, assim, eu não tenho vontade de palestrar para muitas pessoas. E talvez o temperamento dela, tá tudo bem. Nem todo mundo vai ter o microfone na mão. Algumas pessoas vão ser aquelas dos bastidores que vão ter talento naquilo. Sim. De acolher, de cuidar no 1 a 1. Verdade. E tá tudo bem. Agora, se a pessoa vira e fala, eu tenho vontade, mas eu não consigo. Aí você já olha e fala, então isso não é temperamento, é trauma. Porque se ela tem vontade, dentro dela existe algo que a impulsiona. Mas ao longo da vida algo abafou. Um trauma, uma humilhação em público, né? Crenças que fizeram ela acreditar que ela não é capaz, enfim. Então, a gente entender e identificar o que é meu, o que é temperamento e o que é trauma. E então, a gente olhar para os temperamentos, né? Nos relacionamentos, na família, é muito importante a gente conhecer os temperamentos, porque são as pessoas que mais interagimos, né, dentro da nossa casa. No geral, né, claro, no ambiente eclesiástico, né, da nossa comunidade cristã, no trabalho também. Mas dentro do lar, é muito importante a gente conhecer. A gente tem ali os 4 temperamentos, né, quando a gente estuda o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. E cada um desses temperamentos possui características específicas, né, que vão trazer algumas inclinações ali. Mas, né, a gente pode abrir com mais detalhes, mas de uma forma geral, inicialmente aqui, a gente entender que não é sobre usar o temperamento como uma muleta. Muita gente fala assim, eu falo mesmo porque eu sou sanguíneo. Então, eu falo o que eu penso, quando eu vi eu já falei porque eu sou sanguíneo. Porque um dos traços do sanguíneo é a impulsividade, né? Ele tem essa emoção, né? Esse lado de ser impulsivo. Porém, nós somos sanguíneos, mas nós somos cristãos. Tivemos um encontro com a cruz. E se eu tive um encontro com a cruz, Deus, ele não muda o meu temperamento, mas ele molda e ele transforma as características negativas, se assim a gente pode dizer, mas os pontos fracos, através do fruto do Espírito.
eu sou impulsivo de natureza, pelo temperamento sanguíneo, mas no fruto do Espírito eu tenho o domínio próprio. Amém. Então eu não tenho mais como uma muleta, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu nasci assim, Deus me fez assim. Mas através do fruto do Espírito, eu consigo controlar essa impulsividade pelo domínio próprio. E o que é bom do meu temperamento, o Senhor vai usar para a glória dele. Amém. É um pouco sobre esses traços, né? Claro que aqui a gente poderia falar um pouquinho de cada, não sei nem como que tá o tempo, mas a gente pode abrir para ficar mais claro essas características, mas o primeiro ponto é isso, não usar o temperamento como muleta. Sim. E entender que eu preciso submetê-lo ao fruto do Espírito, ao Espírito Santo. E o que as escrituras, elas revelam sobre essa natureza humana, assim, dos temperamentos? Então, na Bíblia, a gente vai ver diversos personagens, né, destacando esses diferentes temperamentos. Eu falei aqui sobre o impulsivo, às vezes a gente vê a vida de Pedro, né? Pedro, ele era alguém que carrega um traço bem visível de um sanguíneo, né? Aquela impulsividade, Jesus vindo, né, e ele fala, se és tu, manda-me andar também sobre as águas, ele vai, ele anda e depois ele começa a afundar, viu que não dá conta, aquele Pedro que corta a orelha de Malco, aquele Pedro que não queria que Jesus lavasse os pés, mas aí quando Jesus fala, se não lavar o pé, não tem parte comigo, não, então me lava inteiro, então aquela fala muito intensa, né, sim. O sanguíneo, ele é bem intenso, ele é bem expressivo, e aí nós vemos o quê? Demos o exemplo de Pedro, mas como eu disse, a Bíblia, ele mostra que Pedro não teve o temperamento mudado, mas moldado. Por quê? A característica do sanguíneo, que é falar, se comunicar, ele gosta muito de pessoas, né? A gente vê um Pedro que, depois de convertido de verdade, que eu falo que ele converteu de verdade depois né, do processo de negar a Cristo e da ressurreição do Senhor ali, onde foi reforçado, né, a identidade dele, ele prega e na primeira pregação mais de 3.000 almas se convertem. Verdade. Isso é algo que um sanguíneo tem uma facilidade, mas é claro, com o poder do Espírito. Amém. Então, o que eu quero dizer? O Espírito Santo, ele usa cada um dentro do seu temperamento e daquilo que ele carrega. Então, Pedro, ele foi um dos líderes, né, também da igreja primitiva, com essa característica de comunicar, de falar. Mas Deus, então assim, a Bíblia, ela mostra, né? Aí nós temos Paulo, que era um colérico, e que também, antes de convertido, demonstrava, talvez, uma insensibilidade, porque o colérico, ele é mais frio emocionalmente. Ele consentiu com a morte de Estevão, não interferiu, perseguiu os discípulos, não que ele era uma pessoa ruim, mas que ele acreditava, ele é obstinado, ele acreditava que aquilo era certo. Então, o colérico, ele é obstinado, ele é decidido, ele corre atrás dos objetivos. Só que ele também precisou ter um encontro com Cristo para quebrar esse controle, para quebrar... A gente vê que o colérico, o maior medo dele é perder o controle. E o que Jesus faz com Paulo? Vai ficar cego 3 dias. Pronto. Ou seja, você não tem controle. Não. Agora é eu que vou controlar a sua vida. Então, ou seja, Deus, ele usou Paulo, mas moldou o temperamento com qual fruto? Se o sanguíneo foi o domínio próprio, o colérico foi o amor. Uau. Porque Paulo, o colérico, ele é aquela pessoa empreendedora, aquela pessoa, como eu falei, dedicada, decidida, líder nato, é um líder, Paulo foi isso tudo, ele fundou igrejas, ele liderou, ele fez as viagens missionárias, só que agora com amor. Porque ele diz em 1 Coríntios, se não for o amor, eu nada seria. Então a gente vê que Deus não mudou o temperamento de Paulo, ele precisava de um líder, ele precisava de alguém que fosse corajoso, que fosse decidido, que avançasse, o colérico ele avança. Mas agora, moldado pelo Espírito do amor, pelo amor de Cristo no coração dele. E assim a gente vê a Bíblia trazendo vários exemplos de como que o Senhor, ele quer nos conduzir na particularidade de cada temperamento para cumprir o chamado dele. Amém. E assim, rapidamente, dá uma pincelada, como os temperamentos influenciam no casamento, na criação dos filhos.
Então, Tem que ter um respeito aí, né? De cada... então conhecer, né? Identificar... Por isso que a gente fala que o conhecimento, ele transforma, ele liberta, né? Então, identificar o temperamento de cada um vai fazer com que nós, por exemplo, como mães, pais, né? Sejamos intencionais até no direcionamento das nossas crianças. Por exemplo, o melancólico, ele é aquele que precisa do seu espaço, de estar sozinho. A solitude nutre um melancólico. Não estou dizendo que ele vai ser uma pessoa depressiva, mas né, eu sei que existem ali um olhar, né, que o melancólico ele tem alguns traços da dificuldade de cometer um erro. O maior medo do melancólico é o de cometer um erro. Então, ele é aquela pessoa que se pune, muito autocrítico, procrastinador, enfim. Eu não vou abrir aqui, mas por que me veio em mente dar o exemplo do melancólico? Porque o melancólico, ele também se nutre de tempos a sós. Aquele adulto, por exemplo, que gosta de ter um tempinho para ler o seu livro, para tomar o seu chá, ele fica bem ali. Eu não tô falando que ele vai ser antissocial, né? Até porque nós não somos um temperamento. Nós temos os traços dos 4, mas temos basicamente 2 que se destacam ali. Então, às vezes, você vai ter um melancólico sanguíneo. Então, ou seja, eu vou ter sim, né? E não só pelo temperamento, mas biblicamente nós somos seres relacionais. A gente precisa ter vínculos, se relacionar. Essa é a vontade de Deus para o ser humano também. Deus não quer que ninguém viva só, né? Ele diz desde Adão, não é bom que o homem viva só. Então, ou seja, mas eu vou me relacionar, eu vou ter vida social, eu vou ter interação, mas eu gosto do meu tempo a sós. Eu gosto de parar, de ler um livro, de tomar um chá, e tá tudo bem. Então, uma criança melancólica, por exemplo, vai ser aquela criança que gosta de ficar brincando de Lego, que gosta de estar ali, e às vezes a mãe olha e fica, meu Deus, esse menino tem que fazer alguma coisa, põe no futebol, põe no judô, põe não sei na onde, põe naquele monte de esporte, porque ela tá incomodada de ver ele sozinho, e ele vai talvez não conseguir processar isso tudo, porque para ele vai estar pesado. Porque talvez ele só precisa ter o tempinho dele para brincar de Lego e ele não tá deprimido por causa disso, é o temperamento. Então, ou seja, eu conhecer o temperamento do meu filho vai me ajudar a ser mais assertiva na criação dele, né? Da mesma forma, um sanguíneo, ele tem muita dificuldade com organização. É aquela pessoa que tá sempre gavetas bagunçadas, guarda-roupa. Na criança, se eu sei que ele é um sanguíneo, eu vou incentivar os pontos positivos, né? Dele se tornar um comunicador, né? Uma pessoa que vai ter facilidade de ter até esses networking, né? Esse relacionamento, porque o sanguíneo ele é ótimo nisso, um educador, gosta de ensinar. Mas se eu vejo que ele é um sanguíneo, eu preciso ser estratégica para ensiná-lo a organização. Então, não é aquela criança que eu vou deixar solta, eu preciso ser mais intencional e ensinar ele de uma forma amorosa, mas ao mesmo tempo assertiva, sobre ele conseguir organizar o próprio quarto, o espaço. Então, assim, é importantíssimo, né, a gente conhecer para a gente formar, né, esses adultos de forma que eu potencialize os pontos fortes e minimize ou neutralize os pontos fracos. Porque todo temperamento tem ponto forte e ponto fraco. E aí eu vou potencializar o que o meu filho tem de bom dentro do temperamento dele e ajudá-lo a lidar com as fraquezas do seu temperamento. Uau, muito importante. Então fala aí sobre o fleumático no casamento. Que aí você falou sobre os 3. Faltou. Agora faltou o fleumático. Só pra gente fechar essa parte. E o fleumático no casamento, a gente já pensa tem a mulher, mas eu já penso em maridos fleumáticos. Bom, então, só pra gente ir pro fleumático, né, o resuminho, o sanguíneo, maior medo, perder a aprovação, e ele, né, essa pessoa que gosta muito de relacionamentos. O colérico, maior medo, perder o controle, né? Esse líder nato. O melancólico, maior medo, cometer um erro. Então, ele é muito perfeccionista, muito pensador, é aquele que pensa demais. E o fleumático, o maior medo dele é perder a paz. Ele é observador e ele é um dos temperamentos mais introvertidos, né? Assim como o melancólico, ele também é introvertido, mas o melancólico, ele é pensador, o fleumático, ele é observador. Ele é aquele que ele tem medo de perder a paz. Pelo fato dele ter medo de perder a paz, vai ser aquele tipo de pessoa que vai fazer de tudo para não ter briga.
Vai fazer sabe, que faz de tudo para não entrar numa briga. Então, num relacionamento, vamos pôr aí, num casamento, vão ser pessoas que muitas vezes vão se anular para que não tenha conflito. E aí a gente entra numa questão, tá? A Bíblia diz que nós devemos ser pacificadores, promotores da paz, né? Promovermos a paz. Então, ser pacificador não é algo ruim. Mas o que eu preciso entender é que Jesus, ele em alguns momentos, ele se posicionava, mesmo sabendo que aquilo ia levantar uma questão para discussão, porque ele não anulava os seus valores e princípios para evitar que os fariseus brigassem. Então, ou seja, o fleumático, o maior problema, né, ele vai ser aquele marido, por exemplo, que a mulher fala que é muito devagar, que é muito lento, porque ele é da paz, ele é mais tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, a mulher, ela também pode ser essa fleumática que se anula, que se cala, que internaliza tudo, sofre calada, chora calada, para não magoar o outro. E eu não é dizer que nós não vamos nos tornar uma mulher rixosa, murmurenta, briguenta, que a Bíblia condena. Mas eu preciso ser uma mulher posicionada, uma mulher que consiga expressar o que eu gosto, o que eu quero, o que eu concordo, o que eu não concordo, mas de uma forma gentil, de uma forma firme, mas ao mesmo tempo não violenta, né? Respeito. Mas é possível. Então a gente precisa, porque o fleumático, ele vai ser aquela pessoa que mais vai apresentar doenças psicossomáticas. Porque ele é aquela pessoa que guarda, internaliza, chora calada. Então ele é aquela pessoa que mais o corpo tende a gritar. Doenças autoimunes vão ser o que mais vai vir em pessoas de temperamento fleumático. Então eu preciso tratar essa mulher, incentivar essa mulher a se posicionar e expressar, né? Não sendo briguenta, não sendo, mas começar a se posicionar dentro desse relacionamento de uma forma que ela não perca a sua identidade por medo de briga. Até porque eu falei sobre o fruto do Espírito. O amor para o colérico, o domínio próprio para o sanguíneo, a alegria para o melancólico, e para o fleumático, Jesus é a verdadeira paz. Ou seja, a paz que nós temos no fruto do Espírito, ela está em Jesus. Amém. Então, eu não vou conseguir manter a paz verdadeira por me anular ou me calar, mas é quando eu trago Jesus para o meu lar, para os meus relacionamentos. Ele é a verdadeira paz. E ele, então, nos ensina a agirmos e nos portarmos, não nos anulando, mas de uma forma que eu preserve também a minha saúde. Uau! O Espírito Santo, então, pode transformar traços difíceis do temperamento, né? Glória a Deus. Exatamente. Agora vamos para uma rápida dinâmica. São 3 frases e uma verdade. Ai, Jesus. Vamos lá. Ainda sobre as emoções e temperamentos. Aí eu vou falar e você sobre essa verdade, né? E aí você pode falar. Você vai entender. Tá. Eu sou assim e não mudo. Mentira. O Senhor, ele tem o poder de transformar água em vinho e ele pode mudar a sua vida, mudar a forma como você vê, como você porta, a base, a luz da Bíblia e de quem você é nele. Amém. Traumas desaparecem com o tempo. Mentira. O tempo não é capaz de curar todas as feridas, é preciso muitas vezes revisitar essa ferida e costurar feridas abertas que caminhamos sangrando em cima de pessoas. Precisamos de um olhar atento para essas feridas. Amém. Filhos pequenos não guardam memórias emocionais. Mentira. As memórias emocionais e traumáticas, elas podem vir ainda na vida intrauterina e até hoje estarem refletindo nos comportamentos. O que os filhos absorvem é o que mais tem impacto emocional na vida adulta. Amém. E agora a gente vai para o final, tá? Tá acabando. Fala só, dá uma pincelada, a estação que você, Alessandra, mãe, esposa, pastora, psicanalista, está vivendo hoje.
Amém. Então, hoje eu até falei sobre isso, acho que há 2 dias atrás, num stories lá no nosso Instagram, sobre eu estar vivendo um tempo da expansão e do crescimento acelerado. Eu falo que o Senhor, Ele nos estica, né? Nós nunca vamos nos achar prontas para tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Eu creio que o nosso olhar sempre vai ser limitado, sempre vai ser menor, porque a gente olha para nossa estrutura, né? E olhando para nossa estrutura, eu nunca vou me ver capaz de desempenhar ou realizar os planos e propósitos de Deus que são maiores do que eu. Então, o Senhor, Ele vai nos esticando. É como uma azeitona sendo espremida para extrair, né, aquele azeite puro, né? É uma essência que é extraída de uma flor. Então, enfim, eu vejo que eu tenho vivido esse tempo no sentido de estar, né, desenvolvendo projetos, propósitos para alcançar outras vidas. Nunca é só sobre nós, nunca é sobre mim. E eu li esses dias, né, em um livro que nós fizemos o estudo, que falava sobre a atrofia dos dons. Isso falou muito forte ao meu coração, porque o nosso dom, ele é como um músculo que precisa ser desenvolvido. Sim. Se eu paro de exercitar, aquele músculo, ele atrofia, né? E o dom, ele é assim na nossa vida. Se Deus, ele te deu um dom, ele te deu uma habilidade, você precisa desenvolver esse dom. Aquela parábola dos talentos, né? Ele deixa bem claro que ele tira daquele para dar para o que tem e que desenvolveu e que honrou, né? Que multiplicou honrando a Deus. Então, ou seja, o Senhor, ele tem trazido na minha vida esse despertamento de que não é sobre mim, não é sobre a minha força, a minha capacidade, é sobre Ele, o que Ele colocou em mim. E eu tenho me disposto, né? Sendo esticada para conseguir servir ao reino dentro daquele dom que Ele me capacitou. Eu, né, amo ensinar, eu amo cuidar de vidas. Então, tudo que eu tenho feito, né, nos dias de hoje, lidando, como eu disse, equilibrando esses pratos da família, né, que eu nunca poderei negligenciar. Então, em alguns momentos, sabe, Clarese, eu entendo a necessidade do desacelerar, do voltar. É como uma flecha, ela volta para ser lançada com direção e impacto, né? Então, existem momentos que eu dou aquela desacelerada, eu percebo, filhos estão ficando um pouco distantes, não, deixa eu voltar para acolher, para ser presente, para que eu possa me movimentar. Então, assim, a gente vai se movimentando e eu tenho visto isso. Eu dando alguns recuos em alguns momentos, mas em alguns momentos eu entendendo, não, é sendo esticada, é sendo exprimida ali mesmo, não achando capaz, para que o Senhor, ele cumpra os propósitos dele na minha vida. Amém. E Ale, fala para aquela câmera, qual é a chave para uma mulher iniciar a cura, a sua cura hoje? Mulher, a chave para sua cura é começar. Começar hoje com o que você tem, com os recursos que você tem nas mãos, principalmente olhando para o alto, olhando para Deus. A cura verdadeira vai vir do Senhor e do que a palavra dele diz ao seu respeito. Mas não hesite em buscar ajuda, não hesite, não se contente em viver a vida que você vive. O Senhor, ele não quer você rastejando, você ferida, você sangrando. Ele quer ver um exército de mulheres levantadas, posicionadas, que se veem sobre a ótica de quem Deus as vê. Nós somos filhas de Deus, guerreiras do exército de Cristo. Então, que você possa encontrar força nesse pouquinho que resta aí dentro de você para começar. Comece com o que você tem, comece mesmo que doendo, mas permita-se ser uma mulher curada, porque grandes coisas Deus tem para fazer em você e através da sua vida. Amém. Fala sobre suas redes, convida o pessoal, fala o @, os seus projetos aí. Então, nós temos aí o projeto, né, que nós trabalhamos nas redes sociais do Amor à Palavra, que é o nosso Instagram. Então, você que está nos acompanhando, né, entre no nosso Instagram, amor.a.palavra. Ali nós temos diariamente conteúdos para edificação da sua fé, né, onde nós compartilhamos devocionais diários, planos de leitura bíblica, estudos bíblicos. Então, nós temos esse projeto, essa porta que o Senhor abriu para nós levarmos o amor ao Senhor, o amor à sua palavra,
para tantas pessoas. Temos o nosso canal do YouTube, Amor à Palavra. Temos também o nosso livro que está sendo lançado hoje, né? Nós vamos ter o livro Estações, 100 devocionais para te acolher em cada estação da vida. É um projeto em coautoria, um projeto que nós podemos ali desenvolver, que em breve vai estar sendo divulgado aí nas plataformas. E, né, para consultas, atendimentos como psicanalista clínica, lá no Instagram tem todos os direcionamentos, né, para você buscar atendimento clínico, para que você possa fazer terapia de forma online, consegue nos encontrar ali. A nossa mentoria também, nós estamos lançando agora, né, já estamos com a mentoria, uma jornada aí, para mulheres, raízes restauradas, que nós estaremos trabalhando cura emocional à luz da Bíblia, então também temos aí o projeto e também estamos entrando aí como professora, né, estarei lecionando no curso de pós-graduação em psicanálise clínica contemporânea pela Faculdade Anhanguera. Então a gente está aí com alguns projetos para sempre trazer esse olhar de cura emocional e sabedoria bíblica na vida de tantas mulheres. Muito obrigada pela sua presença. Foi, assim, incrível, uma bênção. Amém. E se este episódio, ele falou com você, compartilhe com outras pessoas, siga-nos nas redes sociais e lembre-se, a cura começa quando você decide olhar para a raiz invisível aí dentro. Que o Espírito Santo te conduza para um novo ciclo onde suas emoções não te paralisam, mas te apontam para o cuidado de Deus. Porque quando Deus cura a raiz, Ele ressignifica a história inteira. E hoje Ele começa por você. Até a próxima, querendo Deus.